sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 até o 14. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Tema de hoje: Paulo, um apóstolo genuíno. Diz assim a palavra do Senhor. 17 perguntas nós temos aqui nesse texto. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direitos de comer e beber? Não temos nós direitos de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos, ou os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que para nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que o que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Podeis aceitar, meus amados? Paulo, um apóstolo genuíno. Quando eu vejo o apóstolo Paulo no capítulo 9 desta carta, 1 Coríntios, com o ensino de Paulo sobre o suporte financeiro dos obreiros, aqui Paulo dá um exemplo positivo, enquanto no capítulo 10 aponta um exemplo negativo. Israel usou mal a sua liberdade, e Paulo ensinou sobre o seu direito de receber o sustento financeiro da igreja. O sustento financeiro era direito seu, responsabilidade da igreja. Embora seja princípio claro das Escrituras que o trabalhador é digno do seu salário, Paulo abriu mão desse direito por um propósito mais elevado. Dessa maneira, ele ilustra como se trabalha com a liberdade cristã. Estamos estudando sobre a liberdade cristã. Receber o salário da igreja era um direito seu, o apóstolo fala isso, mas ele abriu mão desse direito. E aí nós vamos ver nesses 14 versículos o porquê que o apóstolo Paulo não queria o salário da igreja. Paulo apresenta dois argumentos na sua defesa, ou em defesa sua, política sobre o sustento financeiro daqueles que trabalham na obra de Deus,
e o direito de receber sustento da igreja, o direito de recusar esse mesmo sustento. Paulo dá duas bases ali, capítulo 9, versículo 1 a 14, ele dá o direito de receber, e do capítulo 9, versículo 15 a 27, que nós não vamos falar neste culto, ele também dá o direito de recusar. Pastor, falando sobre isso aí, eu vejo Paulo, a liberdade da graça, e entrando nessa liberdade da graça, eu vejo o primeiro tema abordado por Paulo. Paulo defendeu o seu direito de receber suporte financeiro da igreja. Capítulo 9, versículo 1 a seguir, nós vemos Paulo evidencia 5 argumentos para provar o seu direito de receber o sustento financeiro da igreja que ele estava liderando, que era a igreja de Coríntios. Primeiro, seu apostolado, capítulo 9, versículo 1 a 6. Segundo, sua experiência, capítulo 9, versículo 7. Terceiro, a lei do Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 8 a 12. A prática do Antigo Testamento também, capítulo 9, versículo 13. E o ensino de Jesus, capítulo 9, versículo 14. Então vamos ler o primeiro argumento que Paulo defende: o direito de ser sustentado pela igreja. Primeiro argumento era o seu apostolado, capítulo 9, versículo 1 a 6, nós lemos agora. O primeiro argumento que Paulo dá à igreja de Coríntios, ele usou para defender o direito de receber o sustento financeiro, foi o seu apostolado. O que estava acontecendo é que alguns crentes da igreja de Coríntios questionavam a autenticidade do apostolado de Paulo, não acreditavam no ministério de Paulo. Paulo tinha muita dificuldade, toda a vida ele tinha que provar e provar. Alguns o consideravam um impostor. Por quê, irmã Dani? Porque Paulo então defende seu apostolado, mostrando que ele era um apóstolo autêntico, um apóstolo verdadeiro, e não um mentiroso, na qual encontramos muitos hoje por aí, líderes que se auto-intitulam líderes, mas nunca foram consagrados líderes, nunca foi colocado imposição sobre a mão deles diante da igreja, e sim se auto-consagraram, se auto-abriram um ministério e se auto-entraram numa liderança. Por quê? Um dia Deus vai revelar, entendeu? Eu permaneço no que está aqui, na palavra de Deus. Pastor, o que diz aqui? Paulo defende o seu apostolado, mostrando que ele era autêntico. Paulo começa levantando a seguinte questão: qual era? Qual é a prova de um verdadeiro apóstolo? Qual que era a prova de um verdadeiro apóstolo? A Bíblia nos dá a prova de um verdadeiro apóstolo. Para ser um apóstolo, uma pessoa precisava possuir 2 credenciais, irmã Eliane. Primeira credenciais, ter visto Jesus. Ter visto Jesus. Pastor, eu tive visão de Jesus. Não, eu não estou falando ter visão, eu estou falando ter visto Jesus. Por que os 12 apóstolos foram considerados apóstolos? Por quê? Porque viram Jesus carnalmente. Se lembra daquele dia que Jesus apareceu lá no meio deles e disse bem assim, ó: paz seja convosco. Ninguém podia tocar em Jesus porque ele estava no corpo glorificado. Jesus só permitiu tocar o Tomé. Por quê? Porque o Tomé era aquele camarada que só acreditava vendo, né? Só esse. Pastor, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 9, versículo 1, lê lá para nós, bem alto. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Paulo está falando que ele viu.
Paulo não está dizendo que ele teve uma visão, Paulo está dizendo que ele viu. Essa mesma palavra, eu vi Jesus, no hebraico, conota com a mesma palavra que os discípulos viram Jesus naquele dia depois de ressuscitado. Conota que aquelas aproximadamente 500 pessoas que viram Jesus naquele tempo de 40 dias que Jesus ficou na terra. Apareceu para os 2 discípulos de Emaús, apareceu para as mulheres lá no sepulcro, apareceu para os discípulos lá na casa, apareceu lá no Monte da Transfiguração, aonde Jesus foi ascendido ao céu. Tá bom? Entendeu? Esse tipo de visão Paulo ele defende, ainda no capítulo de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele fala bem assim, ó: é necessário, pois que os dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Essa eram os requisitos do crivo para ser considerado um apóstolo. Está lá no Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Pastor, quando eu vejo Paulo falando que ele tinha visto Jesus, e ele também falava do segundo sinal, para ser considerado um apóstolo, tinha que ter sinais na sua vida. Aonde foi que foi pregado sobre sinais? Macai. Tinha que ter sinais, e Paulo tinha sinais. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz bem assim, ó: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós. Se gloria de vós era porque era fruto do trabalho de Paulo. Para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e os vosso zelo tem estimulado muitos. Pastor, quem foi que evangelizou Macedônia? O apóstolo Paulo. Sinais. Pastor, quando eu vejo aqui no capítulo 12, versículo 12 do 2 Coríntios, ainda também diz: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo tinha sinais, prodígios, maravilhas acompanhando ele. Então ele tinha um apostolado verdadeiro, porque senão não aconteceria sinais, não aconteceria milagres. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, um apóstolo era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 32, o que que diz lá? Atos 2 e 32. Tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Pastor, mas o apóstolo Paulo se converteu quantos anos depois aproximadamente? Foi estudado na aula de segunda-feira? 11 anos depois. O que que diz lá? Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Isso aí é os apóstolos falando. Então, para ser um apóstolo verdadeiro, tinha que ter visto Jesus ressuscitado, corpo glorificado, pessoalmente, não em visão. Entendeu? Não em visão. Pastor, capítulo 3, versículo 15 de Atos ainda diz: e mataste o primeiro príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Ali os apóstolos estão dando testemunha que viram Jesus ressuscitado. Ainda no capítulo 5, versículo 32 de Atos, diz bem assim: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Estão falando que viram Jesus ressuscitado, glorificado.
Quando eu vejo o apóstolo Paulo, Paulo tinha essas duas credenciais: sinais e viu Jesus ressuscitado. Mas como? Não entendo, pastor. Aonde foi que ele viu? Se ele se converteu 11 anos depois aproximadamente, Jesus já tinha ascendido ao céu. Quem é que prova que Jesus não apareceu numa visão? A Bíblia. Não temos que ir atrás de nenhum teólogo, nós temos que ir atrás da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Paulo tinha essas duas credenciais. Ele viu Jesus ressurreto na estrada de Damasco, e ele mesmo afirma à igreja de Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 8, diz bem assim, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Presta bem atenção nesse 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, que muitas das vezes a gente interpreta mal. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e afinal, depois de todos, está se referindo aos que viram Jesus lá na ressurreição. Depois de todos, foi visto também por mim. Está no mesmo patamar. Foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O que é nascido fora do tempo? Irmã Daniela, você é enfermeira. O que é uma criança nascida fora do tempo? Uma criança prematura. Como é que é nascer uma criança prematura? Eu nasci prematuro. Minha mãe ficou 2 meses na UTI. Foi parto a ferro. Foi arrancada a força. Nem sempre uma criança que nasce fora do tempo nasce com vida. Pastor, agora nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui no capítulo 15, versículo 8. É um nascido fora do tempo. O apóstolo Paulo se considerava um apóstolo nascido fora do tempo. Sim, ele viu Jesus no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto. Paulo era uma testemunha da ressurreição de Cristo, mas vida fora do tempo. O que significa nascido fora do tempo? Eu anotei aqui. Primeiro, prematuro, nascido à força, uma criança que veio inesperada. Nossa, eu estava esperando para o mês que vem. Estourou a bolsa. Ai. E agora? Meu Deus do céu. Os demais apóstolos tornaram-se tais de maneira natural, tendo sido ensinado pessoalmente por Cristo, lentamente tendo tido um amadurecimento graduativamente. Imagina, passaram 3 anos com Jesus, né? Quando você passa, você convive, você aprende um pouquinho hoje, amanhã você aprende mais um pouco, cada milagre uma experiência, cada milagre. Pastor, o apóstolo Paulo não teve essa experiência que os discípulos tiveram. O apóstolo Paulo foi no susto. O apóstolo Paulo nasceu, conviveu e pronto, já botou ele como apóstolo. Pastor, foi assim a chamada do apóstolo Paulo. Por isso ele sofreu. Ele mesmo diz que ele veio fora do tempo. Ele não teve o privilégio que os outros discípulos tiveram de acompanhar Jesus, de aprender com Jesus. Não, ele não teve esse privilégio. Agora, quando eu vejo aqui, Paulo de Tarso surgiu repentinamente, ainda um tanto imaturo, nasceu prematuro, nasceu morto, aborto, e recebeu vida no ato do nascimento. Ele mesmo diz, ele mesmo fala, e nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele fala que ele nasceu como um aborto, como algo abortivo, algo morto. Pastor, quando se encontrou com Jesus, ele recebeu vida. Quando você estava lá fora, você era considerado morto. Mas quando você teve encontro com Jesus, você recebeu vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Agora tu és uma nova criatura. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, qual era a segunda credencial do apóstolo Paulo? Um ministério recebido de Cristo e confirmado por sinais. O ensino de Paulo recebido de Cristo. Foi ele testemunha esse fato.
com clareza. O que diz lá? Gálatas 1, versículo 11 e 12. Lê lá para nós. Aonde foi que o apóstolo Paulo aprendeu? Porque os discípulos aprenderam com Jesus 3 anos. E o apóstolo Paulo, que só teve aquela aparição ali só. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Presta atenção, olha só. Mas faço-vos saber, Gálatas 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, presta atenção agora, não é segundo os homens. Entendeu? O que você está recebendo agora é evangelho segundo a homens. Está passando o canal de homem aqui. Pode ser talvez manipulado. Eu sempre peço para Deus nunca me deixar manipular a palavra de Deus. Mas corre esse risco. A própria Bíblia diz que a profecia é sujeita ao profeta. Agora, o que o apóstolo Paulo recebeu não foi segundo a homem, foi direto do Cristo. Foi direto, pessoalmente do Cristo. Tá? Não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homens. Alguns mais pela revelação de Jesus Cristo. Alguns apóstolos, alguns discípulos ali estavam aprendendo, porque o próprio Jesus falou lá em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo. Ide, fazei discípulos, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Entendeu? Mas o que Paulo aprendeu, o ensino de Paulo veio direto do Cristo. Mais uma prova que o apostolado dele era genuíno. Pastor, o camarada se converte hoje, amanhã ele aparece ensinando a palavra de Deus da maneira de Cristo. Um perseguidor. Quantos anos nós precisamos estar nos cultos de ensino, estudando escola dominical, para aprender um pouquinho, para poder passar um pouquinho. Agora o apóstolo Paulo converte hoje, e amanhã chega em Jerusalém pregando que nem os apóstolos. Ah, ninguém acredita. Não acredito. Entendeu? É fácil você crescer, né? Tipo, vai do auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. A igreja te acompanha, a igreja observa, a igreja confirma, a igreja acredita no teu trabalho. Agora você é perseguidor, matador de cristão, matou teus filhos, matou o pastor, matou o líder, e agora aparece como pastor. Aparece na cidade como pastor. Pastor do céu, misericórdia. Você apareceria aqui, ninguém ia acreditar também. Nós somos carne. Muitas vezes a gente não acredita no irmão que está do nosso lado, trabalhando, com dificuldade, mas está ali. É uma bênção. Vamos acreditar num que era perseguidor, alcoólatra, que era meu Deus. O apóstolo Paulo tinha essa dificuldade, está aqui na Bíblia. Olha aqui, ó. E sobre os sinais, Paulo poderia cumprir esses requisitos de um verdadeiro apóstolo? Sim, veja o que o seu testemunho diz. Capítulo 12, versículo 12, nós já lemos. O apostolado dele era seguido de sinais, maravilhas e prodígios. Paulo tinha todas as credenciais de que um verdadeiro apóstolo, ele era um apóstolo genuíno. Paulo ainda argumenta que qualquer pessoa poderia questionar a genuinidade dele, menos a igreja de Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Coríntios era fruto do trabalho dele, era fruto da semente dele, era fruto da plantação dele. Ele plantou, estava regando, agora ele estava colhendo, e ainda aquelas pessoas não acreditavam que ele tinha o chamado de Deus. Misericórdia, né? Que ingratidão, né? Oh Deus, que nos livra desse tipo de ingratidão, né? O apóstolo Paulo, isso porque a conversão deles era a prova, a eficácia do seu ministério, o selo do seu apostolado, como diz lá no capítulo 9, versículo 1 e 2. Aqueles que estavam questionando legitimamente a legitimidade do seu apostolado, não deveria questionar. Por quê? Sabe por quê? Por duas razões. Primeira razão é essa, ó.
O primeiro argumento de Paulo é colocado por meio de uma afirmativa. Olha só, capítulo 9, versículo 2 de 1 Coríntios, acompanha lá. Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vós é a prova da minha chamada. Você está liberto porque Deus me usou para orar por você, e você ainda... Você está bênção porque Deus me usou. Então está aí a prova, pastor. Ou seja, aquela igreja era filha do apóstolo Paulo e não acreditava no apostolado do apóstolo Paulo. Ainda dizendo, ele gerou aqueles irmãos em Cristo Jesus. Paulo diz no capítulo 4, versículo 15 de 1 Coríntios: ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era pai da igreja de Coríntios, e os coríntios não acreditavam no apostolado dele, não acreditavam na chamada dele, achava que ele era um impostor. Por quê? Porque não viu Jesus. Então da onde que ele aprendeu tudo aquilo ali? Da onde que ele aprendeu tudo aquilo ali? Pastor, ainda falando, o segundo argumento que Paulo fala, o segundo argumento é outra afirmativa: eficácia. Olha, capítulo 9, versículo 2 de 1 Coríntios diz bem assim, ó: vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vós sois o selo. O que é selo? O selo era usado para os reis. Os reis, quando confirmava, ele pegava o anel dele, botava uma parafina ali derretida e cravava o anel dele ali, está confirmado. Quando Jesus foi preso, foi colocado a pedra, o rei foi lá e selou. Está selado aquele, entendeu? Pastor, agora o apóstolo Paulo diz que vós sois o selo do meu apostolado, vós sois a marca do meu apostolado. Ainda dizendo, e o que é um selo? Alguma coisa que dá a outro direito de posse. Quando se marcava alguma coisa ou objeto com o selo, ninguém poderia violar aquele objeto. Era propriedade exclusiva, inalienável ao dono. Ou a igreja de Corinto tinha provas de sobejo da legitimidade do seu apostolado de Paulo. Eles tinham provas que o apóstolo Paulo era genuíno, tinha uma chamada de Deus, mas não acreditavam. Agora, pastor, eu vejo Paulo mencionar dois direitos essenciais de um apóstolo. Primeiro direito era o direito de casar-se. Eu vejo Paulo defendendo dois direitos que era dele, entendeu? Eu vejo Paulo defendendo o direito de casar-se. O que diz ali no capítulo 9, versículo 5? Lê lá para nós bem alto. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã. Olha só, a Bíblia fala ali mulher, irmã. Irmã, lá no original, é considerado como se fosse mulher também, entendeu? Tem isso, mulher crente no caso, mas no original essa irmã está se referindo à companheira mesmo, mulher, tá? Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo, ao levar consigo uma esposa, de ser acompanhado de uma mulher irmã, no ministério itinerante, como fizeram os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Agora, será que Paulo também não teria direito de casar? Paulo não teria direito de ser casado? Alguns estudiosos dizem que Paulo era solteiro. Eu já digo que talvez não. Por quê? Porque Paulo fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era 72 pessoas que lideravam, que julgavam, e tinha que ter família, tinha que ter esposa. Um homem lá na cultura judaica que não tinha esposa, que era solteirão, não era valorizado. Ele era valorizado quando tinha família, quando tinha filhos, e muitos filhos. Tanto é que se ele casava com uma mulher, que depois ele descobria que a mulher era estéril, a mulher era a maldição da família. Era que botou o ponto final na geração dele.
Você só olhar no livro de Gênesis, ver Sara, Raquel, todas elas sofrendo, entendeu? Ana sofrendo também. Por quê? Porque não podia gerar filhos, não podia dar filhos, entendeu? E o homem, ele precisava procriar, ele precisava ter filhos. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que enche da sua aljava muitas flechas. Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui, ele defendendo o direito de casar, e o segundo, ele defende o direito que ele tinha como apóstolo, era direito que não ter de trabalhar trabalho secular, enquanto estivesse trabalhando na obra ou no ministério. Nós atendemos para o seu argumento, capítulo 9, versículo 3, 4 e o versículo 6, que diz bem assim, ó: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós direito de comer e beber? É que tem pessoas que acham que obreiro não precisa comer, não precisa se vestir, não precisa ter carro, não precisa de nada, tem que sofrer. Tem pessoas que pensam assim. Na hora de orar, na hora de pedir oração, na hora de ouvir a palavra: pastor, tem o senhor. Agora na hora de contribuir, não, é muito, é dinheiro jogado fora. Sei lá, cada um é cada um. Mas olha o que Paulo diz: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Não dá para fazer as duas coisas, meu irmão. Uma pessoa que é integrada na obra, ou ela trabalha no trabalho secular e cuida do trabalho secular, ou ela trabalha só para a igreja e cuida só dos trabalhos da igreja. Como é que você vai sair fazer visita? Como é que você vai atender? Como é que você vai socorrer? Como é que você vai preparar? Como é que você vai atender? Se amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Pastor, mas tem alguém doente, tem que ir lá para o hospital, tem que ir lá correr, tem que fazer visita, tem que tratar um caso. Não, irmão, agora não. Deu a hora, tem que ir para casa fazer marmita, que amanhã tem que levantar cedo. É ou não é? Não tem condições. Pastor, o apóstolo Paulo fala aqui, ó: assim o apóstolo tinha dois direitos. O primeiro, direito de casar-se, e o direito de ser sustentado pela igreja. Paulo, porém, abriu mão desses dois direitos. Ele não se casou, nem foi sustentado pela igreja. Quando diz ele não se casou, não se dá para dizer confirmando, entendeu? Porque nós vimos o apóstolo Paulo aconselhando casados, aconselhando viúvos e aconselhando solteiros. Então, uma pessoa, para aconselhar, ela tem que passar pela experiência. Eu vejo que talvez Paulo era um viúvo que não queria mais casar, entendeu? Eu creio que talvez o apóstolo Paulo perdeu a sua esposa na obra missionária e decidiu continuar sem casar, mas ele tinha direito de casar. Embora muitas das vezes, quando o líder resolve casar de novo, eles fazem que nem fizeram uma igreja lá para a minha região. Eles expulsam o pastor da igreja, só porque ele viuvou e queria casar de novo, queria continuar o ministério. Só que aí a igreja se ciumou, porque a esposa que ele era uma esposa bonita. Meu Deus do céu, pastor, não, ela não respeitava a outra esposa. Essa daqui não vou respeitar, não. Começaram a judiar do coitado, começaram a maltratar o pastor, não reconheceram mais a esposa do pastor. Enfim, o meu pai, ele perdeu a minha mãe na obra. Em 4 meses ele casou de novo, e ele conseguiu manter a obra dele, o ministério dele, por mais 8 anos. Depois ele foi. E ela agora, semana retrasada, foi também. A obra precisa continuar, e nós temos que renunciar algumas coisas aqui, alguns, para fazer a obra continuar. Não dá para fazer a obra sozinho. Pastor, então eu não vou casar, porque se um dia eu viuvar, eu não quero mais casar. Bom, irmão, então isso você tem que pensar antes de você assumir um ministério, entendeu? Eu já falei para minha esposa: se eu for antes, por favor,
fecha o escritório. O resto, a gente está aí para trabalhar, irmão. A gente está aí, a gente sabe que, irmão, nós somos novos. Se formos velhos, 60, 70 anos, mais 30 e poucos anos, com ministério na sua vida, se Deus decidiu recolher um, ou eu, ou ela, agora eu vou parar o meu ministério aqui, vou parar, vou sentar, vou ficar parado, com a capacidade que Deus me deu, com os dons que Deus me deu, com o ministério que Deus me deu. Não vou parar porque eu não quero, não vou. Irmão, Deus vai providenciar, preparar a pessoa certinha. Meu pai, Deus preparou certinho, uma esposa de obreiro também, que era viúva há pouco tempo, mas encaixou que nem uma luva, entendeu? Ele até engordou depois. Estou falando de ministério, eu estou falando de líderes, que hoje estão sozinhos e estão tentando tocar o ministério sozinho, ou vice-versa, mulheres que já perderam seus esposos e querem tentar tocar o ministério sozinho. Isso é contra a Bíblia, porque a Bíblia diz, não tem, a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, ainda mais na liderança de uma igreja, tem que estar os dois. Como é que nós vamos conversar com uma irmã? Como é que nós vamos conversar com um casal? Como é que nós vamos tratar um caso de uma moça? Tem que ter os dois, tem que estar ciente. Tudo pode acontecer, você tem que estar preparado, ou senão você deixa o cajado para que alguém assuma. Agora, se o camelo machucou a perna, ou ele trata a perna, ou ele é tirado fora do comboio. A Rebeca não pode sofrer. Para isso Eliezer levou 10 camelos. 10 camelos. Pastor, o que o senhor está? Eu não estou insinuando nada, eu só estou preparado, porque na obra tudo pode acontecer e temos que estar preparados. Entendeu? Pode um, pode outro, pode os dois. Eu falo que eu tenho experiência, sou filho de pastor, nasci na igreja, cresci no ministério, cresci debaixo do banco, aprendi debaixo com os meus pais ali, direto. Eu sei o que é obra missionária, eu sei o que é pastorado, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é doença na família, eu sei o que é o pai sair sozinho sem poder levar a esposa que estava doente. Muitas das vezes eu fui sozinho com ele fazer visita, mas é ruim, entendeu? É muito ruim. Você é alvo de calúnia, você é alvo de ataque, e esse inferno aí fora, eles não têm dó para te machucar, para te ajudar não. Agora para te caluniar, meu irmão, eles não têm dó não. Agora quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui, um apóstolo tinha dois direitos: o direito de casar e o direito de ser sustentado pela igreja. Havia obreiros que estavam sendo sustentados pela igreja de Coríntios, enquanto Paulo precisou trabalhar para o próprio sustento. Tinha acepções e obreiros ali, aqueles lá tem que trabalhar, não, aqueles lá nós sustentamos, e esse daqui tem que trabalhar. Dentro de uma mesma igreja, a igreja de Coríntios. Está aqui, eu vou provar pela Bíblia para vocês. Ele escreveu capítulo 9, versículo 15, acompanha lá. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não usei o direito de ser sustentado, nem estou escrevendo essas cartas para que vocês me sustentem. Para arrematar o seu argumento, Paulo usa uma expressão extremamente forte. Capítulo 9, versículo 15, parte B. Porque melhor que me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Por que o apóstolo Paulo não queria ser sustentado pela igreja de Corinto? Paulo não só trabalhou para o seu sustento em Corinto, mas também trabalhou em Tessalônica. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e 9, que diz bem assim, ó: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para
não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ainda eu vejo, era direito seu ser sustentado pelas igrejas, mas Paulo trabalhou também em Éfeso, enquanto pastoreou aquela igreja 3 anos. Olha que dificuldade Paulo teve, além de chegar naquela terra, além de abrir a igreja, tinha que trabalhar e ensinar. Imagina se eu tivesse que trabalhar agora. Como é que eu iria para Biluíla? Como é que eu iria para Macaé? Como é que eu atenderia as escolas teológicas? Como é que eu fazia? Talvez daria, relaxadamente. Vocês chegariam na igreja um dia e: cadê o pastor? Não vou poder ir hoje. Vai dar. Sai tarde. Não vou poder ir hoje. Vou para Macaé? Não vai dar. Não vai dar. Entendeu? Por isso que o pastor tem que ser separado, só para trabalhar com a igreja. A porta da igreja tem que estar aberta, mesmo que o pastor esteja sozinho aqui. A porta tem que estar aberta. A porta tem que estar aberta, muitas das vezes, mas a porta tem que estar aberta. Abriu a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. O povo pode desanimar, o povo pode, mas a casa do Senhor, a Rebeca não pode parar. Pastor, se o camelo está demorando, troca o camelo. O camelo é o líder. A Rebeca é a igreja. Eliezer é o Espírito Santo. Se Eliezer vê que o camelo está negando, ele pega e pega o outro. Ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Ainda eu vejo a palavra de Deus falando aqui. Paulo não só trabalhou, ainda era direito dele ser sustentado. Ainda lá na frente, direitos. Paulo tinha muitos direitos, mas não reclamava esses direitos com a igreja. Paulo renunciou voluntariamente os direitos que tinha de ser sustentado pela igreja, por uma causa maior. Qual foi? Que causa maior era essa? Essa causa está muito claramente delineada no versículo 12, 19 e 22. Ele argumenta, capítulo 9, versículo 12: se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criar aquele obstáculo ao Evangelho de Cristo. Porque hoje muitos se aproveitam, muitos são um obstáculo para o crescimento da igreja. Entendeu? Muitos, com o salário que ganha, sustentariam 300 missionários. Muitos com a casa que moram, alugariam 20, 30 casas para os missionários. É o que está acontecendo hoje. Paulo não ostentava. Paulo não vivia uma vida de ostentação. Paulo vivia uma vida simples. Paulo vivia uma vida exemplar. Ele era um exemplo. Nós aprendemos na segunda-feira. A vida dele, o apostolado dele, o ministério dele era exemplar, digno dele dizer: sede meus imitadores. Entendeu? Hoje muitos estão dizendo: sede meus imitadores, e está se criando líderes, não com vontade de trabalhar, não com vontade de fazer a obra do Senhor, mas com vontade de se aproveitar como cabide de emprego. Não querem trabalhar, só querem ter o salário. Querem sugar a lã das ovelhas. Entendeu? Olho para o país, por exemplo, a Austrália, que nós estamos aqui. Olho para a Austrália com outros olhos. Até dizem na Austrália tem 400, 500, 600, não sei quantos membros. Dizem até que está sem pastor. Mentira, tem pastor aqui. E tem aprisco aqui. E tem alimento aqui. E tem visão de crescimento. E tem visão missionária.
Entendeu? Deus não dá dois tipos de visão, não. Deus não abre duas portas no mesmo lugar, não. Deus não faz contenda, Deus não faz confusão. Deus é Deus. Entendeu? Pastor, quando o apóstolo Paulo fala, as palavras obstáculos é uma fenda no solo, um obstáculo no caminho. Paulo não queria criar empecilho para o avanço da igreja. Irmão, quanto foi que nós estávamos vindo de Macai? Quem foi que 100 milhões, não sei o que lá, nós estávamos começando alguma coisa ali, que ainda eu pedi pro irmão ali, quantas igrejas nós construiria com esses 100 milhões? Acho que foi a construção de alguma coisa lá no Brasil, que foi mais um ponto turístico do que não tem porta aberta para o pobre entrar, não tem porta aberta para o mendigo entrar, não tem porta aberta para a prostituta entrar, é só nego da alta que entra lá. Aí eu pergunto, quanto foi gasto naquilo lá? 100 e poucos milhões. Pois é, não teria necessidade. Tinha uma igreja na frente, porque o irmão Fábio foi lá, não deixaram entrar, ele entrou na igreja na frente. Não teria necessidade. Estamos aqui lutando para construir, para comprar um terreno. Estamos lutando aqui para comprar um terreno ainda. Estamos lutando. Lutando para falar para os irmãos, lutando para falar para os membros da igreja que o ministério é sério. Mas o povo não acredita. O povo não acredita. Lutando para te fazer acreditar que o trabalho é sério, transparente, mas o povo não acredita. Aí vem os lobos devoradores lá de fora, fala um monte de linguiça, fala um monte de besteira, aí o povo, entendeu? Mas quando se fala a palavra de Deus, o povo não acredita. Missionário está lá na Bahia, temos mais um agora na Índia, e nós aqui também somos missionários mantidos pela casa do Senhor, sofrendo, porque é apertado muitas das vezes. Não reclamo, mas eu passo isso para a igreja, porque é a igreja que nos mantém. É apertado, muitas das vezes ouvimos coisas que não deveríamos ouvir, e as pessoas não têm dó de falar, não, elas falam mesmo, entendeu? Elas chamam mesmo de ladrão quem está na liderança, quem está trabalhando com a liderança. Não consegue provar nada. Temos ali o livro caixa ali, ó. O dinheiro nem passa pela nossa mão. Está tudo transparente. Não contribuam, porque quem contribui sabe que o trabalho está sendo. Não contribuem, mas falam, machucam quem está trabalhando. Mas peraí, nós estamos estudando a Bíblia. Você ouve só uma vez essa pessoa, a segunda vez você não ouve mais. A segunda vez você já sabe como repreender esse tipo de conversa. Isso é obra de macumbaria, você murmurar da obra do Senhor. Isso é obra de feitiçaria. Pastor, em segundo plano eu vejo a experiência humana do apóstolo Paulo, para provar. Capítulo 9, versículo 7. O segundo argumento que Paulo usa o seguinte é: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém vai à guerra sozinho, sem não ter ninguém que invista nele, sem não ter ninguém que patrocina ele. Está ali na Bíblia, capítulo 9, versículo 7. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Pastor, eu tenho cheio de pé de tomate lá em casa. Pois é, você faz esses pés para nós vender. Eu tenho um comércio assim, tu não pega 2 tomatinhos para você comer com a tua família? Rapaz, que ditadura tem na tua casa. Fazer bolo, fazer coxinha, caburu aí, fazer tudo. Pastor, a irmã Lenice faz ali aquela feijoada gostosa para o povo comprar. Será que não fica um pouquinho de feijoada para a família comer em casa? Não fica. Ela tem direito de comer daquela feijoada. Foi ela que fez. Ela trabalhou para aquilo. O que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 9, versículo 7? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Está aqui na Bíblia, meus irmãos.
É um direito. O apóstolo Paulo estava brigando por esse direito, que ele tinha direito. E ainda mais, olha só, Paulo utiliza 3 metáforas comuns para descrever um ministro cristão. Primeiro, o ministro é um soldado, o ministro é um agricultor, o ministro é um pastor. E ele diz o seguinte: que soldado vai à guerra às suas próprias custas. Pastor, está dando guerra aí com o coreano lá e vamos supor a Austrália, né? Beleza, pastor, então eu vou me alistar. Aí o governo diz bem assim: só que você vai ter que pagar a tua munição, tu vai ter que comprar arma. Quem é que vai à guerra com as suas próprias custas? Não, eu tenho que comprar farda, tenho que comprar comida, tenho que comprar tudo. Não, irmão, quem vai manter você é o general, é o país. Assim nós, quem está mantendo nós? Quem está mantendo o povo de Deus? Dono da seara. É o dono da seara. Você está saindo plantar, mas você vai ter direito de levar os molhos contigo. A Bíblia diz: aquele que sai plantando, com certeza vai trazer consigo os molhos. E olha que é molho, você saiu plantando, você vai voltar com molho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ainda falando, pastor, olha só, Paulo, ele fala qual é o agricultor que colhe o fruto da lavoura e não tem direito de comer o seu fruto? Todas essas perguntas o apóstolo Paulo faz ali. Qual é o pastor que cuida do rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Está ali na Bíblia. É muito claro, capítulo 9, versículo 7, está ali. Paulo usa a linguagem da experiência humana nessas 3 figuras, para dizer que ele tinha o direito de receber sustento da igreja. Ele tinha o direito, mas ele viu que ele ia ser uma pedra, ele ia ser um atraso para aquela igreja se ele aceitasse da igreja de Corinto. E nós já comentamos isso. O ministro cristão tem o direito de esperar os benefícios do seu labor. Se isso é verdade no âmbito secular, quanto mais no âmbito espiritual. Olha aqui, a lei do Antigo Testamento também nos dá direito disso. O que diz lá? Capítulo 9, versículo 8 a 12, diz bem assim, ó: porventura farão isso como homem, não o diz também a lei? Está falando a lei, a Torá, a lei dos judeus, tá? Porque na lei de Moisés está escrito, o que está escrito? Não atarás a boca do boi que quando pisa o trigo. Irmão, sabe o que estava acontecendo? As pessoas eram tão miseráveis. Hoje existem pessoas tão miseráveis que até os grãos de arroz eles contam. Mas naquele povo, naquele tempo existia também judeu ali miserável, que o boi estava ali moendo, o boi estava ali pisando o trigo, o boi estava com fome, não, estava com o cesto na boca, não podia comer, não podia. O boi estava enfraquecendo, o boi estava ficando fraco, apanhando, mas não podia comer. E nós vemos aqui Jesus falando, que o boi tinha direito de andar livre, comer a hora que ele queria. Era daqui que vinha o sustento dele, era daqui que vinha a força dele. Mas a avareza, o egoísmo fazia o quê? Fazia o boi morrer de fome. Pastor, o que diz a Bíblia ainda? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Claro que não. Claro que não. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber parte que lhe é devida. Pastor, como é que o boi vai ter esperança? Estamos usando o boi, mas vamos trazer para o ministério. Como é que um boi vai ter esperança de trabalhar se ele nem pode se alimentar? Estou usando o boi, mas vamos trazer para o ministério, vamos trazer para o lado de liderança. Como é que a pessoa hoje? Porque existe essa situação precária no meio da obra cristã. É triste nós falar isso, mas existe. Existem missionários hoje que ganham pagamento, tem que pagar o seu próprio aluguel, tem que pagar gasolina,
E ainda tem que ajudar os irmãos, muitas das vezes. Pastor, meu camarada não ganha nem para ele. Não ganha nem para ele. Um dia o pastor Juarez chegou lá na cidade do meu pai. Eu sempre conto esse testemunho. E ele sentou um dia lá na mesa do pai. Ele olhou assim, notou alguma coisa diferente. Ele olhou assim: pastor João, está passando por algum problema? Não, está tudo certinho, tudo certinho. O pai nunca deixou eles parecer. Está tudo certo. Não, pastor, tem alguma coisa. Ué, por quê? Porque nunca teve fruta murcha na sua mesa. O Senhor sempre teve frutas novas no cesto da mesa. Todas as vezes que nós viemos aqui, o Senhor sempre tinha frutas novas no cesto da mesa. E essa vez as frutas estão murchas. A banana está podre. O pai falou bem assim: O que estava acontecendo? O pai era pastor de uma igreja onde era pobre. E os irmãos, quando faltava em casa, iam para a casa do pastor. Achava que a casa do pastor tinha abundância. E o pai não sabia dizer não. Entendeu? Estava se afundando para não deixar os outros se afundar. Aí o pastor Juarez falou: o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que pôr limites. O senhor também tem que viver. O senhor também tem uma família. O senhor está privando muitas das vezes a tua família por causa das outras. O senhor não vai conseguir. O mundo está infestado, está cheio, está entupido. Não vai conseguir. Separa as coisas um pouco. Mas se ele quiser, ele pudesse. Se ele pudesse. Olha o pastor Silvio lá. O pastor Silvio, ele compra bolacha. Bolacha ele compra com o dinheiro dele, para dar para as crianças no final do culto, né? Aí a gente fica olhando assim, né? Meu Deus, pastor, eu às vezes como só metade do prato, outra metade eu jogo no lixo. Picanha ainda, alcatra, caburu. Algo a se refletir, né, meu irmão? Para nós parar um pouco de reclamar, para nós parar um pouco de... Tem pessoas que sofrem mais. Pastor, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó? Era muito comum usar o boi para debulhar o trigo, e Deus proveu meios na sua palavra para cuidar até dos animais. Agora, pastor, se o animal deve comer depois de trabalhar, quanto mais os obreiros da sua seara. Por que hoje eles passam dificuldade? Por que o apóstolo Paulo tinha que, todos os livros que ele escrevia, ele tinha que primeiro defender o seu ministério? Eu já falei aqui no culto de ceia. Hoje, se você vai dizer aí no mercado, aí mas no Brasil, você vai lá fazer um crédito numa loja, você dizer assim: olha, qual é a tua profissão? Eu sou pastor. Entendeu? Sou pastor. Por que será? Por que não está sendo mais acreditado nesse ministério? Se esse ministério é de Deus, tem alguma coisa errada. Ou tem alguém usando esse ministério, manchando a imagem, ou tem alguma coisa errada. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, ele tem cuidado. Deus impeliu que se atasse a boca do boi na hora que ele estava trabalhando. Está trabalhando, tem direito de comer. Por que o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus não deixou ele sem trabalho? Já falei aqui uma vez sobre o pão do maná. Entendeu? Era muito fácil ficar lá na tendinha e o maná caindo do céu. Oh, maravilha. Todo dia de manhã ia lá, apanhava maná, ia lá, comia, beleza. Mas Deus não ia cumprir a palavra dele. Quem não trabalha, não come. Não, o maná tinha que ser moído, o maná tinha que ser preparado, e o maná era... Aí sim, tinha trabalho para o povo lá no deserto.
Tinha trabalho. Quem não trabalhava, pastor, o maná tinha um horário para apanhar. Era de madrugadinha, era cedinho, no amanhecer do dia, antes de nascer do sol. Quando estava amanhecendo, tinha que apanhar, porque quando nascia o sol, perdia tudo. Quem não levantava cedo, não tinha pão. É assim. E não levanta cedo, meu irmão, não tem pão. Não tem pão. Vamos para frente. Ainda, o princípio está na palavra, não por causa dos bois, mas por causa de seus servos. Paulo está dizendo que o obreiro que trabalha na obra de Deus tem direito de estar sendo sustentado pela obra. Era isso que Paulo estava defendendo, tá? Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 a 18, diz bem assim, ó: deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Os líderes da igreja lá no templo de Jerusalém eram os presbíteros, os anciões da igreja, entendeu? Agora, quando eu vejo aqui em capítulo 9, versículo 11, a lógica do apóstolo é a seguinte: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. A Bíblia diz: abençoareis o que te abençoar, amaldiçoareis o que te amaldiçoar. Então existe uma lei da troca. Aquele que dá um copo de água a um dos pequeninos, empresta a Deus. Tu pode ter certeza, se emprestar a Deus, vai vir com juro e correção monetária. Vai uma cachoeira para você. Quando você faz algo para a casa do Senhor, quando você faz algo para a obra missionária, você não está fazendo algo para o pastor, você não está fazendo algo para os obreiros, algo para ele, você está fazendo direto para Deus, direto para Ele. O selo do teu ministério, essa igreja está cheia hoje. A prova de que você está ajudando a plantar nesta seara. Pastor, quando eu vejo aqui ainda falando, isso pode ser ilustrado com a experiência do povo judeu, assim como os judeus semearam bênçãos espirituais na vida dos gentios. Por quê? Porque veio dos judeus a salvação, dos judeus saíram os apóstolos para pregar aos gentios. Agora, os gentios deveriam retribuir aos judeus as bênçãos materiais. Quem é que estava ajudando os judeus agora? Os gentios. O apóstolo Paulo estava saindo, recolhendo ofertas para ajudar os irmãos lá em Jerusalém, que estavam passando por perseguição. Os judeus abençoaram os gentios com a palavra, com a salvação, porque veio de Israel a salvação. E os gentios retribuíram eles com ofertas, donativos e apoio na hora da perseguição. Pastor, ainda falando, olha aqui, esse é o princípio que Paulo está trabalhando, e ele o repete na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz o quê? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos para frente. A prática no Antigo Testamento, para nós encerrar. Qual era que era a prática no Antigo Testamento? Paulo cita alguns exemplos para legitimizar o seu direito de receber o sustento da igreja. O argumento agora está fundado na prática do Antigo Testamento. Capítulo 9, versículo 13, lê lá para nós. Não sabeis vós que o que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ele está falando de quem? Dos sacerdotes. Os sacerdotes administravam o sacrifício. Os sacerdotes tiravam uma parte do sacrifício para eles comer lá, entendeu? Cada tribo era responsável para trazer pão para o tabernáculo. Por isso que tinha a mesa dos pães no tabernáculo. Tinha 12 pães no tabernáculo, entendeu? Cada tribo era responsável para trazer um pão
para manter os levitas que trabalhavam no tabernáculo. Agora eu vejo, se você ler atentamente o capítulo 9 de 1 Coríntios, perceberá que quase todo ele está em forma de perguntas. Quantas perguntas eu falei que tinha ali? 17. Mas não é no capítulo todo, só até no versículo 14, tá? Eu imagino Paulo como um orador na tribuna defendendo a sua causa. Irmãos, Paulo tem que ficar fazendo pergunta para a igreja. Irmão, será que eu não tenho direito? Irmão, será que eu não posso casar? Irmão, será que eu tenho que largar a obra para ir trabalhar, para manter a obra? Irmãos, Paulo fazendo pergunta para a igreja. Essas perguntas estavam sendo feitas para a igreja de Coríntios. Entendeu? Para a igreja de Coríntios. Olha aqui, ele recorda o sacerdote e o levita do Antigo Testamento que cuidava do templo, o ministério do altar. Quando alguém trazia a oferta, o dízimo, o sacrifício, o levita, o sacerdote, recebia para o seu sustento as primícias de tudo aquilo que era trazido na casa do Senhor. Se lembra da festa das primícias? A festa das primícias, que era as 7 semanas, 49 dias, depois no 50º dia vinha a festa do Pentecostes. Pois é, no primeiro dia da festa das primícias, que concede com a ressurreição de Jesus, primeiro dia as pessoas iam lá nas suas hortas e elas viam qual que era o fruto que estava madurando, e os frutos que estavam madurando elas iam lá e amarravam um lacinho. Por quê? Porque era essas que estavam madurando primeiro. Lacinho, as que estavam madurando, eles eram tão zelosos com a lei. Entendeu? Eles não iam assim, quanto é que esse aqui vai para. Não, eles iam lá. As primícias, são as primeiras as primeiros frutos que maduravam, eram esses que tinham que ser apresentados ao Senhor. Eram as primícias. Eles iam lá, tinha que ter um molho, cada molho, lá, beleza. Deu molho, aí colhiam só os que estavam marcadinhos. Primeiro, irmão Gelson, levava lá no sacerdote. O sacerdote pegava aquele molho, levava lá diante do altar, apresentava ao Senhor. E aí, pastor? Aí vinha e dizia: agora vocês podem colher, agora está abençoado a colheita. E nessas 7 semanas o povo colhia, e era aquela fartura, e era aquela abundância, tanta abundância, irmã Eli, que no 49º dia eles paravam de colher para se preparar para a festa do Pentecoste, que era a festa do colono. Entendeu? Que era a festa tipo de agradecimento a Deus pela abundância. Os celeiros estão cheios. Festa do Pentecostes no 50º dia. Entendeu? Mas primeiro eles se preocupavam com o que era para Deus, para o sacerdócio, para a casa do Senhor. É muito sério hoje. Hoje, meus amados, nós vivemos uns dias que as coisas para Deus são as últimas. Não, pastor, a gente não entendemos por que muitas das vezes andamos com os freios de mão puxados, andamos com as coisas de arrasto. Por quê, pastor? Porque você não tem o zelo de ir lá ver, pastor, o que entrou aqui, o que é primeiro, o que foi primeiro aqui, isso aqui. A primícia é do Senhor. Leve a sério isso, que você vai ver os teus celeiros entupirem. Você vai ter que comprar freezers. Da realidade não, você vai começar a distribuir com os teus irmãos. Aqui, irmão, aqui, ó, pega aqui a bênção, pega a bênção de Deus, irmão. É isso aí. Agora não se preocupa, agora se preocupa com as primícias. Está aqui a lei. O 5º lugar, eu vejo o ensino da palavra do Senhor através de Jesus. Irmã Eli, se prepara. Eu vejo que o último argumento de Paulo está lá no capítulo 9, versículo 14. Ele usa provavelmente o mais forte, pois se trata de uma palavra do próprio Jesus. Qual era? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está lá no capítulo 9, versículo 14. Talvez Paulo esteja citando o que Jesus mencionou em Mateus 10:10. Abre lá. O que Jesus mencionou em Mateus 10:10? Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias. Olha aqui. O que Jesus está falando no 10:10? Jesus está falando para os discípulos.
Está falando para os discípulos bem assim, ó, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas. O que ele está falando? Ei, não saia preparado, não saia pensando que vai ser do teu jeito, não saia para fazer a obra do Senhor achando que você vai viver confortavelmente. Não, as raposas não têm covis, os passarinhos não têm rio, e o Filho do Homem não tem onde respirar a cabeça. Jesus está falando isso, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, porque tem pessoas que usam uma túnica quando vai fazer a obra do Senhor, mas tem outra túnica para ficar, não, Senhor, fazer a obra do Senhor é fazer a obra do Senhor e pronto. Entendeu? Não existe 2 tipos de túnica, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Isso aqui em Mateus 10:10 é Jesus que está falando, é Jesus que está ensinando os seus discípulos. Agora o que diz em Lucas capítulo 10 versículo 7? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiveram, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes acontecia muito isso. O obreiro precisava ficar na casa dos irmãos. Hoje eu vou na casa de quem? Hoje eu vou lá na casa da irmã Daniela. Já vou de manhã, aí já fico para o almoço, já enrolo até na janta. Que horas que o irmão Fábio chega? O irmão Fábio chega lá pelas 4h30, então eu vou esperar ele. A irmã Daniela vai ter que fazer a janta, e lá vai o obreiro comer junto com a janta. Beleza, no outro dia eu vou lá na irmã Eliane. Entendeu? A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz bem assim, ó, não andeis de casa em casa com essa intenção. Por quê? Que os missionários hoje, lá do sertão, têm esse costume. Por quê? Que os padres antigamente iam de casa em casa e ficavam na casa lá, matava janta, matava boi, matava tudo. Porque não tinha em casa. A miséria era tanta, entendeu? Os templos eram cheios de luxo, mas o coitado do trabalhador ali que estava ministrando não tinha um armário em casa. Vai chegar uma visita na tua casa? Vai chegar uma visita na minha casa, e aí, o que eu vou dar? Irmã Marivone, deixa eu contar uma experiência. Antes de nós vir para a Austrália, Deus nos levou a fazer uma campanha de 1 semana na casa de um missionário lá no oeste catarinense. E nós chegamos lá, o camarada quase acabou comigo, mas não tem problema. O cara me fez um panelão de feijão, por isso que eu gosto de feijão, mas ele fez assim. Eu comi feijão quinta, sexta de meio-dia, sexta à noite, sábado de meio-dia, sábado à noite, domingo de meio-dia, domingo à noite. Aí, beleza. Quando chegou domingo à noite, eu falei, mano, tem cafezinho para mim? Aí a irmã, tem pastor, tem. E aí a pastora já me deu um love ali, né? Pensei, ué, o que deu? O que eu errei? Pediram um café. Será que não tem café? Mas a pastora já tinha visto que não tinha café naquela casa. Não tinha nada. No outro dia nós fomos lá fazer uma compra para ele. Nós fomos lá fazer uma compra. Eu não sei de onde ele tinha tirado tanto feijão para fazer. Eu creio que ele deve ter ganhado dos fazendeiros. Mas não tinha café, não tinha o pão, não tinha nada. E eu estranhei porque eu estava comendo feijão de manhã, meio-dia à noite, na mesma panela. Já estava grosso de tanto esquentar, estava grudado, estava virado. Pensei, meu Deus, é assim que trabalham os missionários. E às vezes a gente chama eles de ostentadores. E olha que eles fazem o melhor para as visitas. Eles tiram o que não tem. Pastor, não tinha café. Não dava uma xícara o pó que ela tinha ali. Pois ela ainda foi lá, pegou aquele pó e trouxe um chá para mim. E aí quando eu olhei assim, olhei assim para a pastora, eu te disse, não era para pedir. Não tinha café. Aí ficamos constrangidos, mas no outro dia eu fui lá e trouxe o mercado inteiro para dentro da casa dele. Mas às vezes Deus faz nós nos constrangir. Porque às vezes a gente acha que os missionários estão bem.
Por que Deus falou tanto na Bíblia, Jesus fala tanto na Bíblia, digno é o obreiro do seu salário? Porque jamais você vai ver, a não ser aqueles que gostam, jamais você vai ver ele dizendo assim: eu estou passando por dificuldade, está faltando alguma coisa no meu armário. Não. Sabe por quê? Um dia a pastora estava preocupada com essa área, antes de nós sairmos do Brasil, estava preocupado, e Deus falou para ela bem assim: não te preocupa, o dia que faltar alguém para trazer alimento para vocês, eu ainda tenho os corvos que me obedecem. Pastor, nós nunca imaginava que aqui era corvo, e hoje os corvos estão lá em cima da minha casa lá. Graças a Deus que nunca Deus precisou usar eles, nunca. Mas aqui a Bíblia fala que muitos estão sofrendo, muitos estão sofrendo. Que nós possamos arregaçar nossas mangas e fazer a seara funcionar da maneira certa. É para isso que Deus nos deixou a Bíblia, a palavra, para nos ensinar da maneira certa. E aí sim você... Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar.